Eu estou um pouco decepcionada porque tinha imaginado, quando vinha aqui assim, a saber que a apresentação era feita aqui assim no Fórum Cultural, eu estava a imaginar a tela ecrã de cinema, não é? Mas quando cheguei aqui e vi isto aqui hoje, fiquei assim um bocadinho decepcionada. De qualquer forma, vocês têm aqui assim, isto basicamente eram só alguns tópicos, até para depois podermos refletir, eles são todos numerados, por isso alguma questão que queiram especificamente depois abordar, discutir, refletir tudo isso, têm aqui forma de de poderem identificar. Ora, para este encontro sobre as redes sociais e bibliotecas em rede, a organização convidou-me, agradeço muito esse convite, para falar sobre a gratuitidade nas bibliotecas públicas. Eu penso que a gratuitidade é de facto veras interessante, como vão poder ver um pouco mais à frente em que se fundamenta as origens históricas da gratuitidade, e por isso aquilo que eu resolvi então falar isto, resolvi que fosse uma reflexão que se baseia em prática profissional, naquilo que são interesses pessoais e também algum quadros teóricos das leituras que uma pessoa foi fazendo, nomeadamente para uma investigação que necessito, e também de leitura histórica complementar e sociocultural que tem a ver com as questões da leitura e dos serviços públicos. A finalidade que eu penso que poderíamos esperar, ou que eu espero que se faça, é, de alguma forma, nós podemos partilhar informação e trocar perspectivas sobre o que é esta historicidade, peço desculpa, onde podemos encontrar uma linha histórica de continuidade na historicidade da gratuitidade das leituras nas bibliotecas, as problemáticas que hoje em dia se colocam a esta gratuitidade e o que ela deve informar, porque enquanto um bem social deve informar alguma coisa, e refletir sobre o papel das bibliotecas públicas no panorama sociocultural da sociedade em rede. Ora, para abordar estas questões, não é, são assim um bocadinho mais, não são tão lineares, por isso optei aqui por usar também, como nos banners, esta ilustração do Avelino Sá. Vamos então falar da gênese da noção de Grácia, de como é que a gratuitidade acompanhou a história das leituras e como é que ela se enquadra, esta noção social de gratuitidade, em sucessivas formas de Estado, as limitações que nós podemos estar a enfrentar em termos do domínio do espaço público e da oferta de serviço público para a continuidade da gratuidade da leitura e alguns tópicos para uma síntese reflexiva, tendo em conta que estes problemas que estamos a ter, creio que em parte também se conformam com situações socioculturais e paradigmas sociais, eu não digo culturais, porque distingo paradigmas culturais de paradigmas sociais. Ora, esta ideia da gratuitidade, nós, no eixo da nossa vida, e que tivemos, pelo menos as pessoas que são da minha geração e os colegas mais velhos, tivemos a felicidade de acompanhar. Era para lembrar a Lígia, quando tiverem bem, diga que é para eu não perder. que tivemos a felicidade de apanhar um momento que nos pareceu tão importante, tão relevante no percurso da história da leitura pública, das bibliotecas públicas neste país. Tínhamos um pouco a noção que estávamos a fazer uma coisa inédita. Podíamos estar a melhorar, a qualificá-la, porque francamente podia estar um bocadinho destituída destas características, mas de facto não estávamos perante nada de novo. A gratuitidade é algo que, em termos históricos, existe desde das sociedades de oralidade, desde as sociedades pré-históricas, por todos os coletivos humanos para se organizarem, entre leis também de constituições não escritas que estas sociedades tinham, tiveram sempre necessidade de estabelecer um conjunto de parâmetros para se organizarem, para regerem a vida em comum, para criarem alguma equilibração e alguma possibilidade de harmonia para, enquanto grupos sociais, pudessem funcionar. Por isso, a gratuidade da leitura inscreve-se desde o momento em que há escrita, porque também há outras formas de ler o mundo. Também tenho de saber ler sinais naturais, então se estou em sociedades destas, sociedades antigas, sinais naturais, sinais de pessoas, sinais sociais, não é que esta leitura, nós é que passamos quase que a dar-lhe sinónimo de leitura escrita, mas a leitura tem uma enorme multiplicidade, quer em termos daquilo que é objeto, quer em termos daquilo que são os seus suportes, não é? E no caso do tempo em que já temos sociedades de escrita, desde a antiguidade que se assiste
de facto, a uma continuidade da gratuitidade da leitura, sendo que na Antiguidade ela também era extensiva a museus, a pinacotecas e este tipo de instituições. Mais recentemente, e já no nosso tempo de vida, os museus deixaram de ser gratuitos, pinacotecas idem, por isso as bibliotecas conservaram com maior perenidade esta característica de gratuitidade social, sendo que todos nós lembramos quando ela começou a ser questionada ainda no início dos anos 90 e depois podemos falar dos momentos em que isso se deu. As bibliotecas públicas, tendo em conta o interesse social, e isto estamos a falar depois de uma altura em que a generalização de práticas e hábitos de leitura terá sido eventualmente gerada por um novo contexto sociocultural e produtivo da sociedade, passaram a tornar-se muito relevantes. Com o informe filosófico que depois passou a ter, em termos depois de um ideário do papel do homem, de como a sociedade se vai organizar, estamos a falar num período de transição em que saímos da Idade Moderna para a sociedade contemporânea, e aí, assim, em termos filosóficos e de programática política, o ideário iluminista é de veras relevante. As bibliotecas públicas, nessa altura, surgiram como um elemento muito importante para novas regras sociais, para novas interações sociais, para novas formas produtivas e de organização da própria sociedade. Se é evidente que as bibliotecas tinham, francamente, este caráter, e depois já, então, na Idade Contemporânea, pronto, tem como marca a Revolução Francesa, essas bibliotecas surgiram, de facto, como um instrumento para transformar a sociedade, para impulsionar, induzir nelas um novo ideário e conseguir concretizá-lo em termos de universalizar acesso à leitura, dela ser um bem público, e por isso as bibliotecas, em termos de a gratuitidade de acesso, porque nesta altura a promoção da leitura centra-se muito nesta ideia de eu dar acesso material às pessoas a materiais de leitura e não noutras formas que depois a promoção da leitura passou a assumir. O que é certo é que estas bibliotecas não tinham, quer as que já vinham anteriormente à Antiguidade, depois há ali uma suspensão, há um hiato de bibliotecas públicas na Idade Média, mas o que é certo é que até esta altura as bibliotecas não tinham características que depois passaram a ter e que continuaram a ser ampliadas, lá está, mantendo a anterior, mas alargando mais a sua ação, que passaram, francamente, a ter a partir dos anos 60, algo que também está associado e, novamente, também a novos conceitos filosóficos, sociais e políticos que os anos 60 enfermaram a sociedade ocidental. Ora, aquilo que nós vimos, nem sempre houve Estados tal qual os conhecemos, mas desde o momento em que temos Estados com características modernas de Estado, por isto modernas mesmo ainda na Idade Moderna, sempre foram eles que assumiram, como já os Estados antigos o tinham feito, que, não, peço desculpa, que os Estados modernos assumiram a gratuidade da leitura, porque as bibliotecas da Antiguidade não era o Estado que o asseguravam, eram privados, eram particulares, pessoas relevantes, não é? E que o faziam por desígnio, por vontade de o fazer, aqui uma biblioteca mais como veículo de modelação cultural. Por exemplo, a Biblioteca do Fórum Romano, em Roma mesmo, do Fórum, a Biblioteca de Plotina, segundo a Maria Ursenar, tinha no pórtico uma coisa linda sobre o seu ideário, a Biblioteca Hospital da Alma. E ao ser um Hospital da Alma, serve para ir modelando, para melhorar, para curar, por isso, para ter aqui sim um informe social. Depois, na Idade Média, há ali um hiato nesta parte das bibliotecas públicas e quando elas depois recomeçam, não recomeçam logo com caráter público, são bibliotecas de corte, gabinetes de leitura, mas depois no final da idade, no período de transição, já se sente de facto a necessidade das bibliotecas. A leitura pública, mais recentemente, também, ela inscreve-se quer nas políticas dos Estados, quer também, então, mesmo recentemente, mais contemporaneamente, por isso, sobretudo a partir dos anos 60, em políticas culturais, algo que também está muito associado ao vigor, à pujança que teve os movimentos de animação sociocultural. O direito à leitura inscreve-se em sucessivas gerações de Estados, destes Estados mais recentes, o Estado liberal, então, da Revolução Francesa, o Estado Social, que foi teorizado pelo Gunnar Myrdal, e o atual Estado Democrático de Direito. Vocês depois podem ver, com mais tempo podemos ver melhor as diferenças, mas o atual Estado Democrático de Direito acaba por conglomerar aquilo que são características do Estado Liberal e do Estado Social. Foi necessidade de lhe dar um novo informe, porque durante o Estado Social ocorreram, e sobretudo na Europa, situações que geraram ditaduras. Por isso, aqui assim, nesta altura, houve necessidade de fazer este ajustamento. Podemos então
e no que tem a ver, então, desde os finais da Idade Moderna e, sobretudo, desde a Idade Contemporânea, que a gratuitidade prevaleceu como um valor. Ora, aquilo que nós vemos hoje em dia, e conforme tem acompanhado a evolução da sociedade, é que o potencial da leitura é mais relevante ainda em sociedades que vivem e cujo, pronto, ao fim e ao cabo, aquilo que o Castell chama sociedades informacionais em rede, que vivendo muito da informação, necessariamente vivem da necessidade das pessoas dominarem formas de ler, de ampliar competências leitoras, de as aplicarem no seu cotidiano. E estas questões ligam-se novamente aqui ao tema das redes sociais e da manutenção desta gratuitidade, quando, como já tínhamos visto, só se tiveram a oportunidade de ler num dos primeiros diaporamas, num dos primeiros slides, aquilo que nós percebemos é que estas coisas enquadram-se nas ofertas que a sociedade faz para criar melhores condições sociais. Ora, se a leitura cumpre esta função, por isso ela faz parte, não propriamente daquilo que nós entendemos hoje em dia, que muitas vezes também deixamos que as palavras sejam imperializadas por sentidos, por significados, que até isto acaba por ser um prejuízo de muitos outros sentidos que elas têm, mas este princípio de graça não deixa de sustentar, de facto, uma rede social, uma rede na sociedade e, neste caso, redes sociais da vida real, sendo que tanto podem ser digitais como tendo outros formatos, porque no sentido em que elas se intercruzam, estão ali em interação com a própria vida das sociedades e das pessoas. O que é que está a suceder e o que é surpreendente, como digo lá em cima, é o atual regresso que pode representar a disponibilidade das bibliotecas no acesso à leitura. E eu digo à leitura e não digo isso pelas razões que já um bocadinho vos expliquei, porque hoje em dia o digital é o formato por excelência, é o formato que responde à nova revolução, entre outras anteriores que já houve na história da leitura e da escrita, e é uma situação um pouco complicada, como foi pela primeira vez alertada pelo Bruno, já há uns 3 anos, para o que isto poderia significar estes problemas que estávamos a ter no acesso aos e-books. Ora, este problema, que é um problema que nos é imposto por uma lógica de mercado económico, acaba, francamente, por poder limitar o papel das bibliotecas, o do desenvolvimento de políticas de leitura e de políticas socioculturais, porque a leitura, independentemente de ser uma das dimensões do lado campo cultural, não deixa de não ser estruturante e fundamental para a compreensão, para se ler e projetar sentidos sobre todos os outros. É evidente que nós podemos considerar aqui que há um problema das bibliotecas e dos executivos municipais, e aliás, e aqui assim também do Estado português, porque sobre isso deveríamos de falar, sobre qual é o conceito e como foi construída esta rede de bibliotecas em Portugal, em que o Estado entra apenas com uma participação numa fase inicial e depois deixa as coisas entregues ao seu destino, coisa que noutros países não sucede assim. Mas como é que nós podemos, de facto, ter capacidade de financiar estas coisas que, de facto, custam dinheiro e os recursos sociais não são ilimitados. De qualquer forma, é importante para aquilo que a leitura representa, quer em termos de transmissão cultural, quer em termos de construção, porque cada sociedade também deve de deixar no tempo a sua marca e o que foi o seu contributo para este progresso. A leitura é, de facto, importante e, por isso, surpreende que não estejamos a acautelar estas situações e também há que se diga que a situação não é exatamente igual. Se este problema é universal, porque o DRM, que é o formato que ao fim e ao cabo está a gerir as condições de comercialização que caracterizam o formato digital, não deixa de não ser ter um informe de mercado, e aqui assim as sociedades também devem ter um poder político que deve servir para contrabalançar estas questões. E temos aqui também um problema, é que se o direito à leitura, e se estamos a falar de paradigmas, que eu aqui digo, não de paradigmas culturais e sociais, porque creio que são ambas coisas, sobre os direitos humanos, tudo aquilo que são direitos humanos são considerados essenciais, num sentido filosófico de essência de algo e de um assunto.
Ora, se são essenciais, nós não podemos estar a dizer que então, e ali que é o que vimos ainda há um bocadinho, ainda não temos aqui, não emprestamos audiovisuais, ou CD-ROMs, ou lá o que é, quer dizer, se a leitura é importante, se isto são suportes, tudo isto constitui materiais de leitura, há aqui qualquer coisa que nós estamos a contrariar os próprios princípios humanos, porque enquanto princípios não são hierarquizáveis, por isso não há coisas que devem ser mais importantes e outras não têm importância nenhuma, não é? Nós sabemos quanto que os formatos digitais têm uma série de vantagens. O nosso problema é como nas bibliotecas, e elas são instituições que estão no domínio do espaço público, nesse caso da gratuitidade, tal como nós continuamos ainda a entender aquilo que deve ser um serviço público, enquanto novas regras socioculturais e políticas não mudarem, não faz muito sentido não podermos ter acesso a todas estas vantagens. Por isso, até coloquei aqui aquela pequena epígrafe do Valéry, muito conhecida, L'avenir n'est plus ce qu'il était. Ao fim e ao cabo, nós, de repente, sentimos que há aqui algumas coisas que estamos a ficar um pouco sem pé, que as coisas estão a mudar, mas sim, tudo está a mudar, até os nossos dentes, tal como a Terra, as placas tectónicas estão sempre em movimento, a organização social, questões sociais também estão. Agora, o problema aqui é que estamos numa mudança paradigmática e este tipo de sensação de se estar um pouco sem pé, de incerteza, tem-se em grandes momentos, como ele teve naquilo que era a mocidade que se estava a gerar no contexto ali assim da Segunda Grande Guerra, como este que nós estamos agora a atravessar no contexto de uma transformação, de uma revolução tecnológica e cultural. Agora, não podemos... como eu já penso que tive a oportunidade de referir há pouco, e isto vale a pena continuar a sublinhar este aspecto, é que não podemos desligar as tecnologias, quer o seu S, quer o seu uso, quer o que elas podem projetar, daquilo que também são em formas de relações produtivas, sociais e de poder, porque às vezes tendemos a vê-las autonomamente e qualquer tecnologia surge numa sociedade. Por isso, ela também não pode ser indiferente e acho que às vezes nós não pensamos suficientemente nem estas condições, nem os resultados e impactos que elas podem ter. Ora, perante aquilo que são as características do formato digital, perante aquilo que neste caso se está a observar ser uma inoperância, ainda não cheguei ao quarto de hora. Já? E quanto é que tenho? Eu tenho estado a falar tão depressa, como falta de... Olha, o FECA podia estar a falar isto. Bom, ganhamos tempo ao debate, que é importante. Assim temos mais oportunidade, que até é o que eu gosto mais. Porque isto é o que eu penso e eu sei o que penso. O que é para mim importante é ver o que outras pessoas pensam e, trocando essas opiniões, é que nós podemos afinar e, eventualmente, superar limitações, ajustar ideias, abandonar outras. Por isso, ainda bem que vou falar depressa, porque assim sobra mais tempo, o que é mais importante agora, não é? Pronto, ainda bem. Eu gosto muito, perante o tempo que estamos a atravessar, deste verso de uma canção. Lá está, como eu digo, a leitura é tão múltipla, esta situação até é de uma canção de um intérprete, criador, que infelizmente já morreu, o Cazuza, que eu acho que isto se aplica muito a parte daquilo que nós aqui podemos estar a passar. Eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades. Porque há muitas coisas que parece que nos surgem, e isto pega com aquilo que eu disse atrás, as relações de produção, de poder, de geração de fenómenos. Nós estamos muitas vezes perante a sensação que tudo é novo, mas, sim, as coisas nós estamos a ajustá-las, mas eu tinha dito isto porque vi uma exposição fantástica do Rodin, em que ele dizia que foi tão transformador e na época surgiu como tão novo. Ele dizia, eu não crio nada, eu reinvento, porque no fim, se nós formos pegar a pessoas que estudam a construção da inteligência humana, caso do Piaget, agora caso do Damasio e de outras pessoas, nós de facto, as coisas não nascem espontaneamente, do nada. Tudo isto acaba por se enquadrar num processo de uma continuidade que supera, e às vezes acontece em casos de regressões sociais, mas que superam estágios e condições anteriores. Aquilo que se passa na ontogénese humana sucede também na filogénese social e muitas vezes temos a noção que as coisas estão a ser tão espantosamente diferentes, todas novas, o deslumbre da novidade, mas acabamos por ter a noção que há ali alguma ganga, que há ali
algum ferrete de passado que estas coisas continuam a reproduzir. Ora, as bibliotecas públicas, que deviam, nesta altura, tendo em conta aquilo que toda a gente está a falar das sociedades da informação, da sociedade do conhecimento, e eu prefiro falar de sociedade de conhecimento, significam para as pessoas, quando o digital, as tecnologias informam este novo mundo, acho que todos nós nos devemos de preocupar em porquê que as bibliotecas não podem, ao fim e ao cabo, e sobretudo em Portugal, como já disse, ainda que em nenhum outro sítio, elas não prestem, em relação ao acesso ao digital, uma disponibilidade tão lata de o fazer como formatos analógicos, mas aqui em Portugal temos uma situação muito complicada. E porquê que socialmente isto continua a ser aceito quando nós, se olharmos para trás, ao fim e ao cabo vamos ver que na ideia de biblioteca pública, quando não patrocinada exclusivamente por mecenas, ela sempre teve um princípio de gratuitidade social e ela agora é questionada. Porque aquilo que estava aqui há um pouco o nosso escritor, o Bruno, a referir, quer dizer, assim, é muito importante, mas além das bibliotecas podem conservar, e as minhas colegas sabem quanto eu me irritava com a ideia que mesmo alguns colegas internacionais do desbaste de fazer abates aos livros, isto que ele há um pouco disse aqui, que algumas coisas das bibliotecas são o reduto delas, isto sempre foi algo que eu sempre tive muita sensibilidade para sentir que isto era um nicho de valor que as bibliotecas podiam ter. Agora, em relação ao digital, ocorre exatamente o mesmo, só que agora, enquanto que andávamos preocupados com o espaço, o que é que havíamos de fazer àquilo que tínhamos analógico, agora o nosso problema é nem sequer conseguirmos ter para preservar o digital e quem é que está, isto também é uma questão que deve remeter para a questão dos arquivos, quem é que está efetivamente a dar-nos garantias que está a haver uma preservação de memória cultural, de documentação daquilo que está a ser produzido digitalmente. Neste sentido, a função de conservação que bibliotecas e museus tinham continuam a ser relevantes, até porque, como já tínhamos referido, não é? Eles são estes processos que nos permitem, ao fim e ao cabo, ao contrário também do que pensamos, e já podemos falar dos paradigmas depois mais à frente, o conhecimento não é de geração espontânea. Estas coisas são processos educativos e de informação que são construídos e processos educativos, sendo ou não escolarizados, mas hoje em dia cada vez mais escolarizados pela sociedade em que temos. Por isso, há alguns paradigmas partem do princípio quase como se as coisas caíssem todas do céu aos trambolhões, quer dizer, não é um facto. Por isso, as coisas têm de se inscrever numa base de conhecimento validado para que este conhecimento possa ser até transmitido, mas também questionado e superado. É assim que as coisas têm feito. Ora, aquilo que nós estamos a ver, hoje em dia também temos esta ideia que tudo está gratuito, quer dizer, não está. O que está gratuito está de novo a induzir na sociedade diferenciação social, ao fim e ao cabo, segmentação social, porque aquilo de informação que uns de nós vemos, ainda que completamente massacrados por anúncios, por isto, por aquilo, e por certos de coisas que alguém tem de decidir. E aquilo que quem tem o dinheiro para fazer uma assinatura de jornais eletrónicos, que hoje em dia, quer dizer, já há poucos jornais informativos de papel lá, quer dizer, não é exatamente o mesmo. E parece que não queremos ligar a estes fenómenos sociais, culturais e políticos que estão a acontecer na nossa sociedade. Vou passar um bocadinho mais nisto, pronto, porque isto aqui assim, podemos voltar aqui atrás, é sobre os problemas que temos no acesso ao digital, e eu insistiria aqui no valor da gratuitidade da leitura nas redes de bibliotecas e como elas são importantes para a consolidação de FIDES na rede social e para a própria sociedade poder organizar e estruturar, é que há novas problemáticas que se estão a colocar à manutenção da gratuitidade. Isto significa um comprometimento à apropriação social de informação e conhecimento na sociedade informacional global e também atuais paradigmas socioculturais que, em meu entender, também estão a modelar perspectivas da sociedade, quer sobre informação, quer sobre conhecimento, quer sobre aquilo que tem a ver com direitos políticos, com direitos fundamentais. Ora, estes paradigmas sociais, se vocês tiverem curiosidade em ver, penso que foi o Moscovici, que ainda nos idos, um pouco antes, de 68, penso que 66, 67, fez um livro muito interessante, que era os paradigmas sociais e o papel das minorias ativas, em que ele explica como é que se constroem paradigmas sociais. E acho que é algo que, perante o que nos está a acontecer, que nós, francamente, devíamos ter em conta como muitas vezes podemos ser tão manipulados
com muitas vezes aquilo que se afirma como indiscutível, como inquestionável, e isto não deixa de ser um recurso de poder para passar a instaurar uma determinada ordem, uma determinada aceitação e pacificação e não questionamento das sociedades, coisa que não é suposto que não ocorra em política, porque ao fim e ao cabo o que é isto da política? Eu interesso muito por voltar a estas coisas das constituições pré-históricas, das leis não escritas, quando fizeram os 40 anos da Revolução, como é que estas coisas das leis, na altura tive um pouco de interesse em estudar estas matérias. E nós temos de entender que muitos destes paradigmas sociais acabam por questionar e criar um ambiente social que é questionador da própria essência da política, porque ao fim e ao cabo o que é a política? Pronto, vai-se àquela da polis gregos, da politeia, mas a política sempre foi a forma como os grupos sociais, sendo grupos para conseguirem funcionar com algum equilíbrio e estabilidade, tem de haver alguma convergência de opiniões, não necessariamente unanimidade, mas pelo menos algo que informe e que leva, ou então que haja um poder tal que arrasta aquelas pessoas nas decisões sobre como é que se gera aquele grupo, aquela comunidade social. E aquilo que me parece que estamos a assistir é, aparentemente, apesar do que se diz, a uma maior demissão, porque depois podemos ver isto naquilo que, ao fim e ao cabo, serão evidências, serão dados daquilo que pode ser participação política, que não é a única, mas é muito evidente que é o caso das eleições. Temo que as pessoas não estejam assim tão a participar naquilo que tem a ver com a forma como a sociedade é gerida, como é regulada, como é que as pessoas estão na sociedade. Ora, é evidente que nós podemos dizer, mas porque é que é importante esta coisa das bibliotecas trabalharem em rede, e isso é muito importante para ampliar recursos e ao fim e ao cabo, permitir um melhor aproveitamento e uma rentabilização social, que não me incomoda este termo, quando ela é colocada na esfera do social, uma rentabilização social dos recursos. Basicamente, porque, apesar de estarmos muito melhor, como os estudos do PISA, todas estas coisas dizem, vão afirmando, não estamos ainda suficientemente bem, como ele ainda há pouco disse, até sobre os que temos piores hábitos de leitura, mas no PISA, que já permite e tem a preocupação de, ao fim e ao cabo, avaliar competências específicas dos grupos analisados, não estamos assim tão bem e não devemos estar tristes por isso, devemos perceber quanto ainda temos de continuar a progredir, quanto caminho temos pela frente. E esta questão das competências literárias, pegando um bocado naquele pequeno parênteses que fiz sobre a política, eu acho que elas são socialmente importantes, isto aqui para as sociedades enquanto coletivos humanos, e aquilo que eu entendo, e aqui posso estar a subjetiva daquilo que é uma dimensão humana, eu acho que isto é muito mais importante num contexto que eu considero problemático, e que uns consideram, peço desculpa, mas aqui vou referir, e vocês depois, na bibliografia, se tiverem interesse, podem ver, de sociedade do espetáculo, de indústria cultural, de sociedade da decepção, de sociedade do entretenimento, civilização do espetáculo, de mainstream, em que se assiste a um soft power de cultura e mídias, em vez do hard power militar e armado, temos agora um soft power. Há a pseudociência, há aquilo também que se chama o sétimo continente internet, que é um sem representação política, sem eleições, sem mínimos sociais, sem Estado, sem sindicatos, não é? É aquilo que o Attali, numa história do futuro, ele foi conselheiro, não sei se foi deste, foi do anterior presidente francês. De pós-democracia, e aconselho a todos que vejam este artigo do Expósito na revista Dia 15, e também as situações de circular reporting, de fake news e de post-true, e todos nós podemos estar agora a ficar um pouco incomodados com o que são estes efeitos, sendo que já em 1988, em 89, peço desculpa, a aula, a American Library Association, tinha referido qual era a importância, porque é que era a importância, de facto, da cidadania no atual mundo democrático. Por isso, nós aqui temos aqui algumas interrogações que podemos depois, se calhar, debater. O que é que nós podemos fazer perante estes quadros que estes autores... E notem que o Debord, que é uma pessoa que antecede mesmo ali, no suicídio há alguns anos já, antecede ali o maio de 68, e até foi um dos fundadores da Internacional Situacionista. Notem que nós depois, quando vamos ver uma pessoa que do ponto de vista político estará nos seus antípodas, como é o caso do Vargas Llosa, mas curiosamente ele chama civilização de espetáculo, porque ele alargou muito mais àquilo que o Debord chamava sociedade de espetáculo, e a mim inquieta-me como pessoas que vêm de horizontes políticos,
culturais e de pensamento tão distintos acabam por ter estas convergências. Sim, pronto. Aquilo que eu penso, estávamos há um bocadinho a falar, podemos voltar aqui, é que muitas vezes é sabermos também distinguir, porque é um tal melting pot, e às vezes queremos que as palavras sejam sinónimos, ou são-nos vendidas como tal, ou nós por facilitismo e acomodamento pensamos, que é termos uma noção clara do que é informação, do que é o conhecimento e do que é sabedoria. E alguns destes paradigmas que nós em dia temos, e nomeadamente é aquilo que eu penso que há algum tempo também se revestiu, porque absolutizou, quase como que imperializou e deu uma certa totalidade a algo que era uma parte relevante, que é o conceito de literacia da informação, estou a dar este como exemplo, eles podem ser informados por realismo mágico, por verdades burocráticas, como neste estudo Paulo Lopes refere, nas crenças das TIC como ferramenta de engenharia social, independentemente de contextos socioculturais, das suas tensões, contradições, e aquilo que tem a ver também com alguns paradigmas atuais e que nós vimos, que podem implicar desvalorização de competências leitoras e de conhecimento validado, e estas insuficiências cognitivas e literácias, de facto, diminuem as capacidades dos indivíduos, diminuem a qualificação da sociedade e também o contributo que aquilo que nós pensámos, pelo menos já desde o século XIX, todo aquele ideário sindicalista, associativista, de transformação social, que a cultura tem uma função de emancipação social. Como aquilo o Duff diz, que a cultura da informação, ela deve continuar a reclamar esta bandeira de Réseau-Alemã emancipatrice. Bom, podíamos, agora já não terei tempo para falar aqui, há só um pormenor que eu quero referir. Há uma coisa que nós também, isto eu reputo importante, quando estamos a pensar na gratuitidade da leitura e de outros serviços que as bibliotecas prestam, porque são serviços públicos, nós não podemos pensar nas bibliotecas apenas como de promover a leitura, promover competências leitoras ou leituras, que eu gosto mais de falar nestas coisas no plural, não podemos pensar nisto apenas, creio, como acesso a bens materiais aos livros. Para além, isto é uma parte do assunto. A outra parte é que também existem distâncias culturais, distâncias sociais, e as bibliotecas públicas devem também, dado que estão no domínio do espaço público, são financiadas pelos dinheiros públicos, dinheiro de todos nós, de todos os cidadãos, elas devem também ter a preocupação de superar estas limitações. Sobre aquilo que estava a dizer, vou passar por cima disto, que é só para nós vermos também aquilo que nós, numa investigação que estive a fazer, curiosamente, aquilo que as pessoas acham como fatores mais críticos e que era importante para melhorar a promoção da leitura, nem tem a ver com estas coisas, mas basicamente com questões também de qualificação de recursos humanos e de condições para poderem, de facto, promover a leitura. Ora, pronto, perante o quadro, e não tive muito, que se calhar falei, estou na parte final, no ponto final, eu acho que esta frase do Rousseau Villon é muito interessante. Deus ri-se dos homens que se queixam das consequências das coisas que lhes agradaram. E acho que em relação àquilo que tem a ver, se pensarmos atrás da sociedade do entretenimento, da sociedade do espetáculo, aquilo que ele diz, como é que é, peço desculpa, perdi-me um bocadinho, o jouir à tout prix. Acho que, de alguma forma, perante este quadro, é importante pensarmos nestas questões, até porque, por exemplo, desde que do jouir à tout prix, o Melman pensa que até podemos estar a ser, ao fim e ao cabo, a estar a caminhar para uma situação que ele chama de um fascismo voluntário, e se quiserem depois podemos falar sobre o assunto. Ora, aquilo que são necessidades dos coletivos humanos, se continuarmos a ter sobre eles uma noção de que devemos de caminhar para o seu aperfeiçoamento, para um progresso social, para sociedades cada vez mais perfeitas, sendo que isto é um almejar utópico, mas é bom que o tenhamos como horizonte a atingir, que é importante que continue a prevalecer a gratuitidade, e não é só a gratuitidade aos materiais, como eu digo, esta gratuidade deve ter um âmbito social muito mais vasto. A democratização social da leitura e de competências leitoras carecem, de facto, de investimento, então, da grácia, o tal conceito que dá a raiz à gratuitidade, e, ao fim e ao cabo, era importante que a leitura pública fosse colocada no centro das políticas culturais
E quando se fala em políticas culturais, pessoalmente, não me estou a referir em que nestas políticas culturais nós estamos a olhar para os públicos, para os participantes, nesse sentido como os utentes, como visitantes, como consumidores. Quem trabalhou comigo sabe o que eu digo sobre esta coisa do cliente e que não posso dizer que estamos num sítio público. Penso que então, sobre esta parte aqui sim, e este é o último, era o último que tinha aqui para vos apresentar, resolvi pôr como epígrafe esta situação que o Ortega y Gasset atribui ao Maquiavel. E há aqui um conjunto de matérias que acho que deveriam ser, do meu ponto de vista, objeto de reflexão, quer de reflexão política, quer social, quer profissional. Nós, em termos no âmbito político e no âmbito social, podemos influir, mas não somos tão determinantes. Agora, a reflexão que fazemos sobre estes assuntos no âmbito profissional, isso aí somos responsabilizados e temos a responsabilidade de o fazer ou não a fazer. Eu creio que continua a existir pertinência de bibliotecas públicas na paisagem social, apesar desta questão já ter discutido e às vezes ter-me pegado um pouco com alguns colegas, porque continuo a acreditar que as sociedades devem de continuar a preservar instrumentos de graça no sentido que sirvam para as equilibrar, contribuir para este bem-estar, para este equilíbrio, para a sua própria evolução. O quadro que agora as bibliotecas, quer o quadro dos e-books em que eu me centrei um pouco, mas quer aquilo que é um ambiente sociocultural e quiçá político à volta, colocam dilemas e incertezas sobre a possibilidade de quer das bibliotecas permanecerem na paisagem social como serviços com esta dimensão de graça, quer aquilo que pode ser a vantagem que justifica o seu investimento. Por isso, perante estes problemas, acho que aquela frase de Maquiavel é mesmo isto. O que é que nós passamos de fazer? Retornar ao segno, voltar à bandeira, neste caso é continuar a apoiá-la, as bibliotecas e a sua gratuitidade como uma parte, algo que faz parte do corpo social. Devemos de reenfocar a oferta de recursos, materiais e outros, inclusivamente formação, inclusivamente práticas de promoção da leitura, porque estas bibliotecas que temos agora, se bem que muitos de nós tivemos na sua formação, o mundo de hoje não é o mundo de há 30 anos, por isso muito aqui teremos de mudar. Pronto, peço desculpa, então pronto, acabo aqui. Eu escolhi aqui só, se quiserem ver esta figura, e escolhi-a porquê? Porque acho isto muito feliz para aquilo que eu vos queria aqui assim transmitir e para aquilo que eu penso que é não só o papel das bibliotecas, mas também da cultura, e quando falo de cultura no sentido tecnológico, material, científico, num sentido lato. Eu acho que esta criação que nos deve ficar nos olhos, eu acho ótima. Porque isto o que é que parece? Está ali no Jónico nós lembramos a Grécia, imaginamos que é aqui que estão os nossos referenciais culturais. E é como uma pedrada no charco. E esta pedrada continua, quando os círculos continuam a desenvolver, eles ocorrem naquele espaço de água e num tempo que se vai continuando, com hiatos, até como vão vendo aqui. Mas é isto, eu acho o mar Jónico em redor de nós, acho uma grande frase. E isso, acho que nela aqui, é nela que nós podemos radicar, ainda que a democracia antiga não fosse a democracia que nós hoje pensamos, mas é aqui que está a sua origem. E depois, porque é isto? O mais importante na terra prometida não é a terra, é a promessa. E isto não é idealismo, mas o que nos guia, e acabei, o que nos guia de facto, o que nos deve guiar é uma visão. Para quem não sabe para onde vai, não há ventos favoráveis. Como dizia a Helena, que foi a anterior bibliotecária aqui deste Conselho, e que o atual bibliotecário certamente há de perseguir, ela gostava imenso de Sebastião da Gama. Pelo sonho é que vamos. Eu acho que sim, é neste sentido, porque continuamos, enquanto humanos, a precisar de algo que nos inspire, algo que está lá. É porque eu vou seguir aquela montanha de alpinistas, porque ela está lá. Então está lá aquele objetivo, é para lá que eu vou, posso superar. Muito obrigada.